Olá, amigo internauta, tudo bem? Você que está navegando aqui pelo portal do G1, eu sou o coach Carlos Oshiro e toda semana nós estamos aqui para falarmos sobre o tema de empreendedorismo. E uma coisa me aflige há muito tempo, que é a nossa Zona Franca. Quais são os planos que nós temos alternativos para começarmos a transitar esse modelo que já existe há 50 anos? E hoje eu trouxe dois convidados ilustres, duas referências aqui na nossa região. Jaime Benchimol, presidente de uma das maiores redes de varejo aqui da região. Tudo bem, Jaime? Bem, obrigado. Prazer em estar aqui. Obrigado por esse tempo dedicado para a gente discutir um pouquinho, né, desse assunto que é bastante importante para as pessoas que moram aqui em Manaus. Do outro lado ali, Ulisses Tapajós, empresário, ex-diretor de empresas do Distrito Industrial e teve uma passagem também pela gestão pública como secretário de Finanças aqui do município. Obrigado pela presença, Ulisses. Obrigado, Oshiro, sempre às ordens. É uma satisfação muito grande, principalmente para discutir esses temas tão atuais e necessários para a nossa cidade. Tenho certeza. Bom, vamos lá. Eu vou começar já com a primeira pergunta, uma pergunta direta, e que quais são as opções de plano B para iniciarmos uma transição do modelo econômico caso a nossa Zona Franca seja extinta, Jaime? Bom, primeiro eu queria dizer que a Zona Franca trouxe enormes benefícios aqui para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Todos nós fomos beneficiários dela. Tiramos a sorte grande em 67. Mas, durante esses 50 anos, trabalhamos muito pouco a diversificação do nosso modelo. E essa foi uma das grandes falhas de todos nós, tanto empresários como governantes nesse processo. Há alternativas, né? Desde o turismo, mineração, portos, energia, agricultura, pecuária, piscicultura, fruticultura. Tem muitas alternativas, construção naval. Nós temos muitas vertentes que nós podemos trabalhar e que tem muito a ver com as nossas próprias vocações. Acho que podemos avançar nesse segmento. Abandonamos também tudo aquilo que havia nos trazido até o início da Zona Franca de Manaus. Todas as indústrias regionais, que juta, castanha, sorva, borracha, madeira e etc., peixes ornamentais, todos esses produtos que haviam nos sustentado durante mais de 200 anos, também foram gradualmente abandonados por conta de que a Zona Franca se tornou tão mais atraente. Então, há que revisitar todos esses processos. O estado do Pará é um bom exemplo de uma economia que se diversificou. Tem similaridade e tem diferenças com relação ao Amazonas, mas é um bom exemplo de um estado que foi em busca das suas próprias vocações para projetar o seu futuro. Ulisses, nós sabemos que uma transição não é da noite para o dia, né? Além dessas que o Jaime citou, você tem algumas outras ideias para que caminho nós podemos, né, ir no caso dessa transição e começarmos a traçar um novo futuro? Caso Oshiro, tal como você, o Jaime, eu e tantos outros amazonenses, temos aí sérias preocupações em relação ao momento atual e futuro da nossa economia. Nós vivemos aí um país numa brutal crise. Ao longo desses últimos 3 anos, nós perdemos algo como 10% do nosso PIB. Isso resultou em 14 milhões de desempregados, o que reduziu o mercado consumidor dos produtos da Zona Franca. Nós tivemos, ao longo dos últimos 3 anos, uma inflação superior a 10%, 15%. Consequentemente, nós tivemos um brutal aumento de custos e isso reduz a nossa competitividade. Nós temos uma situação muito difícil pela frente. Eu tenho bastante aflição com aquilo que eu consigo ver lá na frente. Existem 3 maneiras de você acabar com um mercado, do tipo de Detroit, Manchester, etc, etc. A primeira delas é através das leis regulatórias. A segunda delas é através da perda de competitividade em custos e preços. Se você tem preço superior ao teu concorrente, você vai estar sendo alijado do mercado. Não tem jeito, você vai estar sendo alijado do mercado. E aqui no caso do nosso polo industrial, a gente tem um terceiro fator de grande adversidade contra nós, que são as mudanças tecnológicas que cada vez são mais incessantes,
cada vez são mais contínuas e cada vez são mais velozes. Então, em pouco tempo, alguns dos nossos produtos, carro-chefe, como, por exemplo, na área de eletrônica, um televisor, por exemplo, ele não tem mais vida longa. Lá no Vale do Silício, e eu pesquiso muito, eu estudo muito o que está acontecendo lá, inclusive tenho amigos lá, me correspondo com esses amigos. Lá no Vale do Silício existe lá um frisson muito grande, tudo aquilo que vai ser lançado nos próximos tempos em termos de tecnologia. E é líquido certo de que os nossos aparelhos de televisor, daqui a pouquinho, eles vão estar cabendo dentro de um celular. A grande pesquisa hoje é que como é que você vai projetar esse sinal do celular para uma tela qualquer e com isso você não vai mais precisar do aparelho de televisão. Isso para nós é uma situação extremamente brutal. Você me perguntava como é que a gente faz a transição. Como disse aqui o meu querido amigo Jaime, nós estamos atrasados 50 anos. Nós ganhamos uma Zona Franca. Eu penso que os 10 primeiros anos a gente tinha que aproveitar, consolidar o modelo, 10, 20 anos, mas a partir daí a gente tinha que começar a pensar naquilo que você está colocando agora, qual é o plano B. Nós vamos ficar a vida toda com isso? Nós temos aí, em primeiro lugar, as leis já nos garantem até 2073, mas o fato da lei garantir não significa que o mercado vai garantir. Nós carregamos aí um custo Brasil que não nos permite exportar os nossos produtos, então a gente não é competitivo em custos. E, em terceiro lugar, a tecnologia vai mudar com uma intensidade muito grande. O que a gente tem que fazer? Desenvolver novos mercados agora. O Jaime falou, pela experiência dele, numa quantidade enorme de mercados que a gente tem. Eu penso, e eu tenho procurado trabalhar, procurado estudar em mercados que você possa fazer com mais rapidez. Para mim, o mercado mais emergente que a gente pode fazer agora, que traz um grande benefício para a nossa sociedade jovem e para as pessoas que convivem com eles, são a criação de um polo de startups. Eu estudo muito o modelo de Santa Catarina. Santa Catarina, nos últimos 10 anos, ela criou cerca de 1.500 empresas, gerando aproximadamente 15 mil empregos, uma quantidade muito grande de impostos a partir daí. Nós perdemos agora 40 mil empregos no polo industrial, sendo que esses empregos que são criados numa startup são empregos, aqui é uma área de tecnologia, são empregos ligados à tecnologia, cujo salário médio é bastante elevado, algo como 5, 6 mil reais. Então, já existem em Manaus cerca de aproximadamente 15 incubadoras desenvolvendo isso, mas esse pessoal trabalha no peito e na raça, porque eles não têm o menor apoio, eles não têm a menor orientação e eles fazem isso como verdadeiros desbravadores. Eu penso que nós, empresários, temos que nos reunir para começar a discutir isso. Eu participei há pouco do seminário promovido pela Folha e quando se falou em turismo, teve um dos palestrantes que falou uma coisa que me ficou muito gravada. O turismo no Amazonas hoje é assim, o europeu viaja lá da Europa para cá, chega aqui em Manaus, tem uma van esperando ele no aeroporto, leva ele para um barco lá no porto do Hotel Tropical ou outro qualquer, daí ele já vai para o Hotel de Selva, passa uma semana no Hotel de Selva, volta para cá, entra no avião e volta. Não deixa nenhum recurso aqui. Não deixa nenhum recurso aqui, não gera nenhum emprego na cidade de Manaus. E esse pessoal tem um poder de compra. Os pacotes muito provavelmente grande. são vendidos lá fora, que também não circula nenhum dinheiro aqui. Não circula nenhum dinheiro. Então a gente tem aí para desenvolver, mas isso tem que ser já, a gente tem que começar a fazer isso amanhã. Em primeiro lugar, apoiar o polo de startup, porque já existe 15 incubadoras. Esse pessoal já tem aí uma série de empresas praticamente prontas, precisando de orientação, precisando de mercado. Em segundo lugar, nós temos que sentar para valer, para falar sobre turismo. O Pará está saindo está criando o seu futuro em cima da mineração, que é a sua vocação. O Amazonas tem a vocação do turismo, nós temos 98% da floresta em pé e a gente não aproveita isso. E, em terceiro lugar, a gente tem uma série de produtos da floresta que podem ser trabalhados desde que a gente crie um mecanismo de apoiar isso. Eu fui procurado, lá no seminário da Folha, fui procurado pelo professor Malvino Salvador, que me mostrou uma experiência já quase que a nível industrial de ter feito um processo de liofilização do açaí. Então, ele reduz brutalmente o volume do açaí, mantendo as características do açaí, e com isso ele pode exportar de uma maneira muito mais tecnológica, muito mais correta do que o que a gente tem agora. Como isso, tem tantos e tantos. Eu escuto falar de assuntos que estão sendo tratados aí meio na base do segredo, mas que precisam começar a ser trabalhados na área de cosméticos.
cosméticos vindo da floresta, na área de biotecnologia, produtos de biotecnologia vindo da floresta. Eu dizia para o Jaime que, penso eu, que os nossos governantes, eles têm tanto problema em função dessa crise, tanto problema, que é injusto a gente transferir para eles problemas de mercado. Nós, empresários, temos que resolver o problema de mercado. A gente tem que sentar, conversar. Ao invés de levar para os nossos governantes um problema, a gente já leva uma solução de apoio. Então, eu tenho estado extremamente preocupado com essa situação. Aceitei o seu convite de vir aqui, honrosa companhia do meu amigo Jaime, para que a gente possa começar a falar isso na cidade de Manaus. Existem alguns... Levantar a bola. Vamos levantar a bola. Jaime, o Ulisses tocou num assunto bem interessante, que ele falou sobre Santa Catarina. Recentemente, o mês passado, teve um encontro lá, né, do ambiente digital. Uma empresa promoveu, levou aproximadamente 10 mil pessoas, turistas, para aquela cidade. Pelo que eu fiquei sabendo, não tinha táxi, não tinha meio de transporte, porque lotou a cidade, os restaurantes lotados. Tanto é que a gestão pública falou, o próximo ano nós vamos apoiar. Aonde você quer fazer? Falaram para a pessoa que promoveu. No estádio de futebol. Então, eles começaram a detectar isso. Então, Santa Catarina está se tornando, de repente, uma Vale do Silício, né, brasileira. Sendo mais pontual para a nossa região, será que a nossa região tem opções de Vale do Silício, né, como o Ulisses disse, de startups, biotecnologia, turismo ou jogos, liberação de jogos como uma Las Vegas? Na sua opinião, sendo um pouco mais pontual, quais são as opções que, de repente, a gente teria uma maior probabilidade de dar certo e velocidade também? É uma boa pergunta. Eu acredito que nós não estamos tão bem posicionados quanto Santa Catarina e outros estados brasileiros no que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia. Porque a base educacional, infelizmente, é menor aqui do que em outros estados brasileiros. Então, do ponto de vista do desenvolvimento das ciências, da matemática, da física, da química, nós não estamos bem posicionados. Eu acredito que a nossa vocação maior seria mais para o lado do desenvolvimento humano, utilizando os nossos recursos humanos. Então, como no turismo, como nas celebrações, nas festas, como nos festivais, como talvez na prestação de teleserviços através de call centers, etc. O povo amazonense é extremamente hospitaleiro, simpático e de bom relacionamento. Eu acho que essa é a nossa principal vocação. Nós estamos melhor preparados, na minha opinião, para sermos um polo turístico do que propriamente para sermos um polo tecnológico. Eu gostaria que fosse o contrário, mas eu acho que essa é a realidade da maneira que eu vejo. Ainda mais pelo nome Amazônia, né? Ela é muito forte, né? em todo o mundo, né? Ulisses? Eu queria só acrescentar o que o Jaime está colocando, e eu penso em relação ao assunto que você está falando, o Chiro, que nós temos melhores condições do que Santa Catarina em função de que a gente tem mais dinheiro. Eu queria registrar que 1% de toda a arrecadação do distrito vai para a UEA, para o sustento da UEA. Então, não é uma loucura dizer que parte dessa verba deve ser investida em projetos de desenvolvimento do tipo startup, do tipo criação de um polo de turismo e coisa dessa natureza. Agora, talvez, apenas como complemento àquilo que eu já me falava, hoje a gente tem 4 a 5% de verba de P&D das empresas que trabalham com informática no distrito. Isso é muito dinheiro. Somado o dinheiro que o distrito passa para a UEA, somado o dinheiro que vai para a verba de P&D, é muito dinheiro para a gente direcionar um programa extremamente forte para a gente fazer mudanças na nossa economia, criar novas alternativas, seja ela na linha de startup, seja ela na linha de turismo, conforme o Jaime dizia, seja ela na linha de desenvolvimento de produtos da floresta. Se a gente não fizer isso, Chiro, nós estamos fritos, porque é inexorável que as mudanças tecnológicas vão chegar aqui. Eu te digo isso porque eu fui presidente de uma empresa que era conhecida como a galinha dos ovos de ouro dentro da nossa corporação, e o nosso produto, o carro-chefe, era a fabricação de peças plásticas para grandes televisores de cinescópio, e de repente o mercado mudou, acabou o TV de cinescópio e entrou o TV plasma e LED, o LCD,
E acabou o nosso mercado. Nós tivemos que vender a empresa para um outro grupo que tinha um outro mercado, senão a gente perdia 1.500, o emprego de 1.500 colaboradores. É o que vai acontecer aqui. Na hora que acabar o televisor, né? Então a gente tem que começar a fazer isso a partir de agora. As pessoas mais veteranas, a vida nos deu essa possibilidade de antever o futuro, né? O Jaime tem uma característica excepcional de ver o futuro. Eu desenvolvi também, né, essa característica. Visionários e estrategistas, né? Visionários. Eu acho que a principal missão de um líder é estar com o binóculo aqui, olhando o horizonte, olhando o futuro, o que vai acontecer, para ele preparar aqui o seu time para as mudanças, né? Bom, o Ulisses passou por essa disruptura, né, vamos dizer assim, né, que muitas empresas hoje, segmentos, estão passando. Jaime, essa pergunta ela é um pouco mais provocadora, né? Ela incomoda um pouco mais. Se nós perdermos, né, a nossa Zona Franca hoje, o que acontece com Manaus? A gente tem, né, alguns históricos de outras cidades do mundo. Na percepção de vocês, caso isso venha a ocorrer, o que acontece com Manaus? Eu acho que seria devastador neste momento, né? Porque o polo industrial de Manaus e todas as empresas que atuam como fornecedores deles representam cerca de 50% da nossa economia. Aproximadamente esse percentual dos impostos portanto, você perder 50% da economia, não há substitutos no curto prazo. Eu quero lembrar que só traçando um paralelo lá atrás, entre 1920 e 1930, os preços da borracha caíram quase 95%. E Manaus praticamente desapareceu como atividade econômica, como cidade, etc. Então, seria quase tão ruim quanto o que aconteceu na debacle da borracha, embora um pouco menos intenso. Mas o problema essencial é, efetivamente, o que nós podemos fazer para traçar o nosso futuro. Além disso que foi mencionado há pouco, dessas outras atividades que são necessárias trabalhar, o Ulisses mencionou bem que há necessidade de buscar um ambiente empresarial, um clima harmônico onde os empresários possam desenvolver as suas atividades. Isso precisa no Brasil inteiro, mas precisa com mais intensidade aqui na nossa região, porque nós estamos diante de ameaças enormes de ruptura do nosso modelo, como foi mencionado aqui. O Distrito Industrial, 45% das nossas vendas aqui são na área de eletroeletrônicos e informática. E isso está sofrendo uma ruptura, uma convergência para o telefone celular. Se nós vendêssemos todos os telefones celulares do Brasil, não seria suficiente para compensar essa perda que eventualmente nós vamos ter nos próximos anos. Então nós estamos num processo de obsolescência tecnológica aqui na Zona Franca de Manaus. E para isso não há legislação que possa nos ajudar. Nós precisamos tomar o destino em nossas mãos e buscar uma diversificação do nosso modelo e criar um ambiente de negócios que conduza à atração de novos investimentos. E a sua opinião, doutor Ulisses? É exatamente o que o Jaime colocou, a situação é extremamente grave, por conta, eu fico pensando assim, se em 50 anos nada fizemos, isso gera um hábito. E a tendência é nada fazermos. Zona de conforto. Zona de conforto. Zona de conforto agora, né? Zona de conforto para quem não está olhando daqui a 5 anos se o celular substituir a televisão e a gente sofrer um debacle aí da cerca de 45%. Mas eu também sei, Chiro, eu trabalhei muito agora no governo e eu sei que os nossos governantes, as suas equipes, a nível estadual, a nível municipal, têm tantos problemas advindo da crise, tantos problemas que eles não têm condição de assumir mais esse. Agora, nós empresários, diz assim, os incomodados que tem que se mexer. Nós empresários temos essa responsabilidade de nos reunirmos. Eu, Jaime, o Jório Veiga da Recofarma, que também se aposentou agora, não que o Jaime esteja aposentado, mas o Jaime já tem toda uma estrutura que lhe permite participar de ambientes de discussão. Nós somos obrigados, até mesmo pelos nossos netos, falávamos há pouco dos nossos netos, até mesmo pelos nossos netos, para manter um futuro de felicidade para os nossos netos, nós somos obrigados a sentar em algum ambiente daqui dessa cidade, começar eu, Jaime, está aí, trazer mais o Jório Veiga, trazer mais isso, trazer mais aquilo. Um movimento completamente apartidário, um movimento de preocupação
com a nossa economia. E a gente começar a encontrar esses caminhos, aí sim, aí a gente procurar quem é de direito, mas já com soluções e não com o problemão que a gente tem na mão hoje. É uma situação extremamente séria, sabe, Yoshiro, de tirar o sono. Os estudos revelam, né, que cidades que passaram por esse processo de perda dessa proteção industrial, né, eles perdem normalmente já de cara metade da população, né, tem uma evasão de pessoas da cidade. Você tem, na realidade também, né, as empresas acabam por sair da região e demoram 20 anos para se reerguer. Né? Então, é algo que incomoda muito. Mas se você me permitir, só para manter uma esperança viva de que é possível a gente transformar esse quadro, eu acompanhei e li muito sobre o exemplo da cidade de Maringá. Há 20 anos atrás, Maringá era uma calamidade. A sociedade civil e empresarial se reuniu e começou a discutir o futuro da cidade, fizeram um planejamento efetivo, pé no chão, simplinho, para transformar Maringá, para melhorar o IDH de Maringá. Maringá tinha lá o IDH de número 200, considerando todas as cidades brasileiras, hoje é o número 6. Então, Maringá hoje é uma cidade modelo. Seguindo esse, que é o trabalho feito pelo Silvio, que você tem participado agora, Jaime. Seguindo esse modelo, Goiânia é a segunda cidade que está se programando para, no ano de 2033, faltam aí 16 anos, quando Goiânia vai completar 100 anos, Goiânia vai ser a melhor cidade do Brasil, fruto de um trabalho empresarial que já foi preparado, enfim, já existe lá os 5 direcionamentos. Lá em Goiânia, eles direcionaram para trabalhar o desenvolvimento social, ambiental, urbano, desenvolvimento econômico, que é o que a gente está precisando aqui, e o desenvolvimento de um modelo de gestão pública eficiente. Então, se a gente fizer isso aqui em Manaus, repito, é um movimento apartidário, é um movimento de quem está preocupado com as suas famílias, com o Jaime é amazonense, eu sou amazonense, tantos e tantos. O Jório não é amazonense, mas acabou se radicando aqui em Manaus, tem preocupações com a sua cidade. Se a gente não se juntar para fazer isso, Yoshiro, nós vamos ter enorme dificuldade. Agora, só queria te dizer que se a gente se juntar, dá para achar a solução. Há uma luz também, e eu acho que vale a pena mencionar aqui, que é todo o processo de transporte, armazenagem e escoamento dos grãos do Centro-Oeste, que tem multiplicado o número de portos na Amazônia para processamento dessa atividade. Né? Temos em Porto Velho, temos em Humaitá, aqui no Amazonas, já prestes a ser inaugurado, temos em Itacoatiara, Santarém, Itaituba, Miritituba, Macapá e em Vila do Conde, no Pará. Então, há um número de atividades decorrentes da explosão de produção do Centro-Oeste brasileiro, de soja, milho e outros grãos, que também podem nos beneficiar. Já existem aqui na Amazônia mais de 500 balsas transportadoras de grãos. Mais de 500 balsas transportadoras de grãos. Isso cria uma nova atividade de construção naval e de transporte para a região. É uma pequena luz que se acende e que nós também devemos participar desse processo. E como essa alternativa que o Jaime coloca, o Jaime conhece muitas outros empresários conhecem outras. Então, Yoshiro, eu te digo assim, para manter a esperança no futuro, tem solução. O que a gente precisa é se dedicar. Nós temos grandes exemplos, né, de cidades que podem virar benchmarking para a nossa região. Eu sempre cito aqui a cidade de Bonito, que se reinventou com o ecoturismo. Hoje é uma referência mundial de gestão, de pessoas preparadas para receber, né, os turistas, e se reinventou. Né? Agora, nós empresários, né, será que nós podemos também assumir uma meia-culpa? Né? O que nós podemos fazer que só dependa da nossa classe também para iniciarmos aí, né, essa movimentação? O que você acha, Jaime? Eu acho que há uma participação grande. Eu acho que aqui é preciso iniciar um grande diálogo para, como eu falei, melhorar esse ambiente de negócios. Não é mais uma questão de ideologia. O Brasil precisa reconhecer que o modelo de governo grande fracassou. Nós não podemos gerir um Estado grande. Mal podemos gerir um Estado menor, né? Muito menos um Estado grande. Então, esse modelo de Estado grande com alta carga tributária fracassou. Nós temos que ajustar o Estado do Amazonas por um modelo
de carga tributária menor e um Estado também substancialmente menor e mais eficiente. Essa é uma grande discussão. Qualquer solução para o Estado do Amazonas passa por essa revisão desse modelo. Eu, durante toda a minha vida empresarial, eu sempre usei uma técnica de gestão chamada benchmarking, ou seja, você vai ver aonde tem o bom exemplo, estuda de que maneira aquele bom exemplo foi feito e você traz para seu ambiente e faz lá a sua customização, a adaptação ao seu modelo, enfim, aquilo que você está fazendo a gestão. O que o Jaime falou é exatamente isso. O Estado não pode ser tão grande quanto ele já é hoje. A gente tem que trabalhar aquilo que Maringá fez. Maringá entrou num processo de privatização interessantíssimo. O Estado, a Prefeitura privatizaram tudo aquilo que eles podiam. Quando você coloca isso, você diminui a carga sobre o governante, a carga operacional sobre o governante, você divide essa carga operacional na sociedade e com isso você tem muito mais. Chiro, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem sempre que sonhar grande, você tem que sempre ter esperança, mas tudo começa com o primeiro passo. Esse seu programa, eu penso que traz para nós, amazonenses, a oportunidade de dar o primeiro passo. O Jaime e eu, por sermos veteranos aqui, Jaime no comércio, eu na indústria, e a gente tem aí um relacionamento de muita seriedade com todos os empresários amazonenses, a gente tem a obrigação de, ao final do teu programa, a gente começar a fazer uma articulação para a gente começar a reunir pessoas que queiram discutir sem ideologia, com melhor boa vontade, com a maior educação. Para o bem de todos. Com a maior objetividade para o bem de todos. É isso mesmo. Jaime, queria agradecer a sua presença aqui, dedicou um espaço também aqui para a gente debatermos um tema tão interessante. Muito obrigado. Obrigado também, fico muito honrado. Ulisses, também, muito obrigado. Carlos Oshiro, eu queria registrar a grande admiração que eu tenho pelo amigo. Eu me aposentei, você foi um dos empresários jovens que eu procurei me aproximar por conta da sua competência, por conta da sua visão. E agradecer a você pela oportunidade que me dá de estar aqui com uma pessoa que eu quero tão bem, um amigo tão querido quanto o Jaime. E acaba que no dia a dia da vida a gente acaba indo para caminhos diferentes, mas o seu programa me dá a oportunidade de encontrar o Jaime e o seu programa me dá a oportunidade de renovar as esperanças no futuro da nossa terra. O certo é o seguinte, as coisas só acontecem se você trabalhar. Para você trabalhar, você tem que dar o primeiro passo. Nós estamos caminhando para um futuro muito negativo, muito negativo. Se nada fizermos, daqui a alguns anos, 5, 10 anos, o próprio mercado vai matar o polo. Não é a lei, não é Brasília, não é nada disso. O próprio mercado vai matar o polo. E quando isso acontecer, por uma questão tecnológica, a gente já tem que estar com os planos B, que é a base aqui do seu programa. De maneira que eu fico muito feliz e eu vou estar sempre de corpo e alma, principalmente agora que eu estou aposentado, né? Você pode dar uma grande contribuição. Vou estar de corpo e alma. Ótimo, obrigado pela presença. Bem, amigos, terminamos aqui mais um bate-papo sobre empreendedorismo, né, mas que termina aqui e continua aí na sua empresa, na sua casa, né, no seu bairro, sobre o assunto Zona Franca. O que nós, como amazonenses, ou agregados, né, eu sou agregado que estou aqui há 22 anos, podemos colaborar de forma proativa, não jogando culpa para o sistema, a movimentarmos novas economias, novos segmentos, para que a gente possa ter um futuro melhor para os nossos filhos. Obrigado, a gente volta aí numa próxima oportunidade, aqui dentro do Portal G1.